Eu gostaria de agradecer, poder estar aqui contando um pouco com a minha experiência a respeito desse momento tão crucial em que se debate um projeto tão controverso, né? Só para localizar de onde venho, de que ponto que eu falo, eu sou médico, psiquiatra, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, sou professor de psiquiatria dentro da Escola de Medicina. E eu tenho uma trajetória de... Há 27 anos atrás, eu fundei o PROAD, que é um programa que atende dependentes químicos. Foi o primeiro programa da cidade de São Paulo a atender gratuitamente dependentes químicos. A gente atende uma média de 700 consultas por mês há 27 anos. Isso deu uma boa experiência, bom trajeto para a gente, né, nessa área. E, como é dentro de uma universidade, a gente tem desenvolvido uma série de ações em pesquisa, em prevenção, para ampliar o nível de conhecimento desse tema tão complexo, tão controverso. E a primeira questão que surge, que eu acho importante, já foi colocado por algumas outras pessoas, mas se eu estou lá na minha clínica atendendo os meus dependentes, eu vejo as drogas sob a ótica do dependente. E é uma coisa calamitosa. Mas as drogas são muito mais que isso. As drogas têm uma outra representatividade na sociedade. Então, por exemplo, quando eu saio da clínica, quando eu saio do contato com meus pacientes, eu vejo que existem pessoas que usam drogas e que não se tornam dependentes. Então, da mesma forma que a maioria das pessoas que a gente conhece do nosso núcleo social que consomem álcool não são alcoólatras, isso também é válido para as drogas ilícitas. Isso foi mensurado num estudo do National Institute of Drug Abuse, o NIDA, um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, por um pesquisador chamado Jimmy Anthony, onde ele mostra, por exemplo, de cada 100 pessoas que consomem álcool, aproximadamente 15 se tornam dependentes de álcool. No caso da maconha, por exemplo, só para dar um comparativo, cada 100 pessoas que consomem maconha, 9 se tornam dependentes de maconha. E para todas as substâncias, a grande maioria dos consumidores não se torna dependente. Bom, isso é uma constatação epidemiológica de estudos que colocam de uma forma patente que você não pode considerar um usuário de uma droga como sendo um dependente. A questão, então, da legalidade ou ilegalidade de uma droga não é um critério adequado, porque a gente sabe que existem diversos fatores que fizeram com que uma droga fosse considerada legal ou ilegal, e não é o risco intrínseco da droga ou a periculosidade da droga em si que determina isso. Existe, inclusive, um dos maiores neurocientistas do mundo, David Nutt, publicou há 2 anos atrás, na maior revista médica do mundo, o Lancet, um estudo onde ele propõe uma classificação das drogas segundo critérios muito objetivos, essa revista muito rigorosa cientificamente, e ele coloca como sendo, por exemplo, o álcool é uma droga de muito maior periculosidade do que maconha, do que alucinógenos, do que uma série de substâncias consideradas ilícitas. Também uma questão que eu gostaria de colocar em cima do que o deputado Terra colocou, o conceito de dependência química como uma doença crônica e incurável e irreversível é um conceito bastante questionado pela ciência hoje em dia, é um conceito considerado datado. Na verdade, ele é considerado hoje em dia um conceito que vem muito dos grupos de autoajuda, sobretudo os de inspiração americana, com forte viés moralista e religioso. E se entende hoje em dia de uma forma bastante mais complexa a questão da dependência química, e não necessariamente um transtorno crônico irreversível. Muitas pessoas defendem até a saída da dependência química das doenças mentais, porque ela seria mais um comportamento que pode ter um caráter desviante ou não, um componente patológico ou não, mas isso é todo um questionamento acadêmico que ainda não tem uma solução. Com relação aos transtornos mentais definitivos associados ao uso de substâncias, a única substância onde existe uma alta incidência de transtornos mentais definitivos de todas as drogas que existem é o álcool, que são as demências alcoólicas. Existem, obviamente, problemas mentais relacionados ao uso de substâncias, mas que você possa dizer essa substância levou a esse transtorno mental definitivo ou irreversível, a única substância que tem essa característica numa proporção epidemiologicamente que tenha peso seria o álcool.
Com relação a... Eu falei bastante dessa diferença de que a maioria dos usuários de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, não é dependente, então eles não precisariam de tratamento. A gente não vai propor um tratamento de usuários de álcool, seria um absurdo. Também a gente não pode propor um tratamento de usuários de maconha, se o usuário é um uso recreacional ou ocasional, por uma questão de coerência. Eu trato quem é doente, quem é dependente, senão eu não posso usar esse termo tratamento. E quando a gente vai trabalhar com tratamento, a gente tem uma série de estudos de eficácia, o que resolve, o que não resolve, o que é bom, o que não é bom. A gente tem estatísticas que mostram que os melhores serviços do mundo de tratamento de dependência têm uma taxa de eficácia ainda que deixa muito a desejar. Os melhores serviços de tratamento têm uma taxa de eficácia de 35%. Isso significa que 65% não conseguem ficar abstinentes. Mas isso se eu coloco a abstinência como critério de sucesso terapêutico. E o que se faz para essas 65% que não conseguem manter a abstinência? Antigamente, o modelo mais tradicional, médico de forte viés moralista, proibicionista, advoga que isso é um insucesso terapêutico, a pessoa não consegue ficar abstinente, então não deu certo o tratamento. De muitos anos para cá, cerca de 20 anos já, a gente já sabe que esses 65% que não ficam abstinentes, eles podem ser ajudados de outra forma, ainda que não fiquem abstinentes, através de estratégias de redução de danos. Ou seja, existem uma série de estratégias que você pode diminuir os riscos relacionados a esse consumo e, ainda que a pessoa não se abstenha do uso, ela consegue adotar padrões de consumo que permitam com que ela tenha um desempenho profissional, um desempenho escolar, mantenha relações afetivas, mantenha uma vida social adequada. E com relação aos modelos de tratamento, a questão da internação ou do modelo ambulatorial, isso é algo que foram feitos diversos estudos de revisão sistemática e meta-análise, que são formas de estudos que você obtém, vamos dizer assim, um resultado final de todo o apanhado de estudos que foram feitos sobre o assunto, e é inegável que a maior eficácia é obtida quando você usa um modelo ambulatorial. A eficácia de um modelo que utiliza a internação é menor, e é bastante menor, além de ser muito mais custoso. Se a gente pensar em termos de cofres públicos, não se justifica você advogar em prol de uma modalidade de tratamento que é muito mais custosa e muito menos eficaz. Por que existe essa diferença? Não se sabe exatamente. Esse é um dado concreto, uma observação clínica, mas o que se sabe, o que se supõe, é que a partir de uma internação, ou seja, um dependente químico ficar sem usar uma droga quando ele está internado é algo relativamente fácil. Por que é fácil? Porque é uma situação de artificialidade. O difícil é esse indivíduo se manter abstinente na hora que ele sai da internação. E a gente vê que realmente 90% dos casos recaem depois da internação, utilizando esse modelo de internação. E grande parte recai no primeiro mês após a alta. Por quê? Por causa desse sistema de artificialidade. Em cima desse tipo de racional, de justificativa, é que se sempre privilegia um modelo ambulatorial, não retirando o indivíduo do seu meio, através de equipes multidisciplinares, dentro de um acompanhamento dos modos como é feito nos CAPS-AD, que é algo que foi implantado com muito sucesso nesse país. A gente pode questionar que esses CAPs talvez não funcionem porque eles são em número insuficiente ou porque nem todos os CAPs têm uma equipe com uma capacitação adequada, mas o modelo é o melhor que dispomos do ponto de vista científico hoje. Com relação à compulsoriedade ou internação compulsória ou involuntária, também o que se questiona muito é a questão a compulsoriedade, ela vai ser questionada mais do ponto de vista jurídico, mas vamos falar mais sobre a internação involuntária. A internação involuntária, ela somente se justifica em casos de absoluta exceção. São casos raros onde o indivíduo perdeu a sua capacidade de autodeterminação. Perder a capacidade de autodeterminação significa, do ponto de vista médico, e é uma indicação médica, uma internação involuntária, é o indivíduo estar psicótico, fora da realidade, sem capacidade de julgamento do que acontece ao seu redor. Não é o indivíduo que perdeu a capacidade de controlar sua relação com a substância. Isso não é perda de autodeterminação, porque ele mantém preservado todo o restante da sua vida. Porque, senão, todas as patologias do excesso vão ter que ser impostas uma conduta de internação compulsória, por exemplo, a obesidade. As pessoas que estão comendo em excesso vão ter que ser internadas, apesar de não quererem.
por uma questão de coerência. Então, não existe perda de autodeterminação, a não ser em situações de exceção. Uma outra questão, claro, aí falando mais especificamente, se a gente já não recomenda um sistema com base na internação, muito menos uma internação compulsória e muito menos uma internação numa comunidade terapêutica, já que existem diversos estudos que não mostram que exista uma eficácia privilegiada em pacientes atendidos no sistema de comunidade terapêutica. Ou seja, não existe evidência científica de uma superioridade de uma comunidade terapêutica como instrumento de tratamento de um dependente químico. Então, se a gente não se baseia em evidências científicas, eu acho que fica difícil da gente pensar. E isso para não falar de um sistema perverso que se cria quando você tem um sistema paralelo de encaminhamento, independentemente do SUS, com financiamento independente, ou seja, isso não tem qualquer justificativa do ponto de vista científico. Mudando um pouquinho de assunto, a questão do sistema prisional, algumas pessoas já tocaram nisso. Eu gostaria de lembrar que tem um estudo muito importante da década anterior, nos Estados Unidos, onde as prisões federais dos Estados Unidos continham 59% dos seus presos por crimes relacionados ao uso de drogas. Quando eu vi esse dado, eu falei, nossa, os Estados Unidos está bastante eficiente em termos de prender os traficantes. Só que a grande surpresa é que quase 90% deles, ou seja, 89%, são jovens de menos de 30 anos, sem nenhum antecedente criminal, ou seja, réus primários, e que, obviamente, o seu único crime foi estar consumindo uma substância ilícita, no caso a maconha. Na verdade, esse era o tratamento dado ao usuário de maconha. Nos Estados Unidos ainda é dado, e no Brasil também. Então, a gente vê que realmente o uso de maconha é algo de muito risco. Você pode acabar dentro de uma prisão apenas por ser usuário de uma substância. É claro que vocês podem imaginar o que acontece com esse indivíduo jovem, réu primário, dentro de uma prisão. Ele sai com pós-graduação em criminalidade. Ou seja, é um para-efeito perverso de um sistema jurídico, judiciário questionável, né? Quem denuncia isso, curiosamente, é uma ONG americana que trabalhava que chama-se Paremos com o Estupro nas Prisões. Porque eles identificaram que esses jovens, por serem jovens com pouco traquejo, pouca malandragem, eles eram inocentes na prisão, esses jovens usuários de maconha encarcerados, eles eram frequentemente as vítimas dos estupros nas prisões, e eles pegavam doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Então, foi essa ONG americana que denuncia isso. Com a nossa lei de 2006, alguns trabalhos na área jurídica evidenciaram o mesmo fenômeno. Eu vou destacar um deles, que talvez seja um dos mais importantes, da Luciana Boatê, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio, onde ela mostra esse fenômeno do superencarceramento dos usuários de droga, e aí relacionado basicamente ao consumo, e essa pouca diferenciação entre o usuário, o dependente e o traficante, esse espaço fica mais confuso ou menos nítido, sobretudo nas classes menos favorecidas. Ou seja, as pessoas mais abastadas acabam se decidindo por serem mais lenientes à lei, criando um tipo de sistema perverso, de novo, que vai favorecer as classes mais favorecidas em cima de uma lei pouco clara, pouco, vamos dizer assim, ousada, que possa encarar esse problema de uma forma que transcenda essas diferenças raciais ou essas diferenças de classe social. Com relação ao proibicionismo, acho que a gente não precisa nem ir muito longe. A gente sabe que a lei seca americana foi um grande modelo de proibicionismo enquanto experiência, que durou de 1919 a 1933. A lei seca americana foi um grande fracasso, foi um grande desastre. Quem era dependente de álcool, com a lei seca, continuou a ser. Só que, em vez de comprar o seu álcool legalmente, procurava os alambiques clandestinos. E a lei seca foi revogada porque os americanos não aguentaram mais a criminalidade que se gerou em torno da lei seca, a corrupção que se gerou em torno disso. E pior, a gente sabe, todo mundo que trabalha com drogas, que quanto mais proibicionista ou repressiva é uma política de drogas, você fomenta formas mais perigosas de consumo. Formas mais perigosas de consumo, por exemplo, o quê? Na lei seca é um bom exemplo disso. É o único momento da história da humanidade onde se registrou o uso injetável de álcool. Por que alguém injeta álcool?
Por quê? Porque o indivíduo era dependente, o acesso ao álcool era tão difícil, quando ele obtinha uma pequena quantidade, ele queria ter o máximo efeito possível. Então, ele se injetava o álcool. Então, a gente sabe que existe esse sistema perverso de quando você adota posturas muito repressivas, você estimula formas mais perigosas de consumo. Voltando aí na questão da estigmatização do usuário, do dependente, eu queria mencionar a questão da guerra às drogas, que já foi mencionada aqui também. A guerra às drogas foi algo muito... Um minuto, doutor. Doutora Miriam, ela precisa se afastar em face. Pode terminar? Claro, certo. É um prazer ouvi-lo. A guerra às drogas nos Estados Unidos foi lançado como uma grande solução, uma solução mágica, para resolver o problema das drogas definitivamente e extinguir com as drogas da face da Terra, como se isso fosse possível. A gente sabe que as drogas sempre acompanharam os seres humanos, o homem sempre teve contato com drogas, desde a pré-história, e a droga muda seu padrão de relação, mas elas sempre estiveram presentes. Algumas muito valorizadas, como é o caso do café e do álcool na nossa cultura, outras como o bode expiatório de tudo que dá errado na cultura, né? Como é o caso do crack agora no momento, né? Bom, com relação à guerra às drogas, os Estados Unidos investiu em programas de prevenção mais de 20 bilhões de dólares até 1990 para implantar o sistema de diga não às drogas. Eu, por coincidência, eu estava nos Estados Unidos, em Washington, em 1991, quando se avaliou a eficácia desse programa. Esse programa foi, a pedido do governo americano, foi avaliada a eficácia desse programa nos 51 estados americanos. Quem coordenou isso foi um pesquisador americano chamado Michael Klitzner. Eu estava no Pacific Institute of Research com ele quando saíram os resultados, e a conclusão foi que, depois de 15 anos de guerra às drogas, 20 bilhões de dólares, a eficácia considerada foi nula. Pior, em alguns grupos de início de adolescência, houve um estímulo da curiosidade e aumentou o consumo de drogas por esse grupo. Bom, as pessoas demoraram muito, gastaram muito dinheiro e se investiu muito até se comprovar a ineficácia de um modelo que, para minha surpresa, os Estados Unidos começou a mudar um pouco de trajetória a partir dessa avaliação. Nós, do Brasil, importamos esse modelo depois da avaliação de ineficácia. Então, eu acho um absurdo o que se faz em termos de interesses de outras ordens, se importando um modelo que já foi comprovadamente ineficaz. A gente já foi mencionado isso também, só para eu estou me aproximando do fim, mas a gente tem uma série a partir da constatação do fracasso da guerra às drogas, do fracasso do proibicionismo como uma estratégia de se lidar com o problema, se retoma muito as estratégias de redução de danos, né? De parar com esse discurso moralista da abstinência total, de exterminar as drogas do mundo e passar a reconhecer como o homem deve administrar sua relação com esses produtos que a gente chama de drogas. E aí a gente tem muito sucesso em diversos países que adotaram políticas de maior tolerância e flexibilidade, como foi mencionado, a Holanda mais tempo, Suíça mais tempo, mais recentemente Espanha, Canadá, Austrália e o modelo português, que em termos de saúde pública a gente já tem uma década de um modelo que foi muito bem sucedido em termos de política pública na área de drogas e que está sendo olhado com muito cuidado pela comunidade científica, porque ele parece ser uma grande saída que obviamente vai ter que ser adaptada em cada realidade sociocultural, mas que é algo muito diferente de tudo que vem acontecendo, né? Isso para não falar nesses fenômenos mais recentes, que são os 19 países americanos que adotam a cannabis medicinal, 2 que legalizam maconha, a postura da Guatemala, Colômbia, Bolívia e, mais recentemente, o Uruguai. Bom, em suma, né, a gente tem alguns requisitos básicos para o enfrentamento de um problema. A gente não pode basear nenhum tipo de estratégia política pública em cima da legalidade e ilegalidade de uma droga. É uma das coisas, por exemplo, que eu não compreendo por que saíram aquelas restrições desse projeto de lei com relação ao álcool, sendo que isso é algo que não tem cabimento do ponto de vista técnico-científico, você fazer uma distinção em termos de legalidade ou ilegalidade numa substância. A segunda, eu acho que em termos de política pública, a gente tem que conhecer e reconhecer que a grande maioria de usuários de substâncias lícitas ou ilícitas não vai se tornar dependente. E que a maioria dos dependentes não comete delitos. O delito está na ilegalidade do produto, eles não são infratores.
Com relação ao mote do que acontece em termos de política pública, claro que é importantíssimo a política pública na área de drogas, mas eu acho que existe um certo pânico geral gerado muito pela mídia ou por uma má divulgação de informações. A gente não tem evidências científicas de que haja uma verdadeira epidemia de crack. Do ponto de vista científico, a gente não pode dizer isso. A gente pode, no máximo, dizer que existe uma transformação do fenômeno do uso ou que aumentou a visibilidade do problema, mas que exista uma epidemia, não dá para dizer. Bom, como eu falei, se a maioria dos usuários não pode ser considerada criminosa, não cabe uma medida judicial. E se a maioria deles não são dependentes, não cabe uma medida também de saúde pública. Eles não são doentes nem criminosos. E a gente tem que fazer alguma coisa por eles. São pessoas, por eles, não por nós. Nós todos somos usuários de drogas. Que a maioria de nós usa as listas e a gente acha que as listas são as drogas boas. Mas não existe isso, né? Antes de finalizar, eu queria lembrar que a Organização Mundial de Saúde defende o oposto de saúde não é doença. O oposto de saúde é bem-estar. Isso é básico na questão da Organização Mundial de Saúde. Então, qualquer política pública tem que tomar conta do bem-estar da sua população. E, juntamente com isso, a ONU defende muito a questão dos direitos. Existem 2 documentos recentes da ONU que advogam dizendo que todo tratamento de um dependente químico não deve usar de medidas coercitivas, medidas repressivas e deve, ao máximo, evitar internações. Um desses documentos compara as internações de dependentes químicos ao fenômeno de tortura. Por quê? Porque é isso que tem que ser observado no mundo inteiro, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. As internações de dependentes químicos são consideradas como equivalentes à tortura. Isso está em documento da ONU. A questão também se a gente chega numa situação de populações que eu estava falando, o que acontece com o crack, não existe epidemia, existe uma maior visibilidade. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo em paralelo, não só dentro da universidade, mas eu desenvolvo em campo. Eu trabalho na Cracolândia. Eu tenho prestado uma série de supervisões de serviços diretos, de equipes que trabalham diretamente. E eu tenho vivido esse problema com populações em situação de rua desde 1994, quando começaram esses trabalhos. O que me estranhou nas posturas repressivas que foram adotadas em São Paulo por 2 vezes nos últimos anos é que se advogou, inclusive, a internação compulsória em cima da situação que era observada na Cracolândia e se atribuía aquela situação de miséria social ao fato da droga estar aí, e isso autorizava as pessoas a internarem as pessoas, a população de rua involuntariamente, compulsoriamente, porque eu acho que existe uma inversão de discurso. Ou seja, se dizia que as drogas causavam aquilo. Não era a droga. A droga não é a causa daquilo. Aquelas pessoas estão privadas de moradia, de acesso à saúde, à educação, elas estão privadas da própria cidadania. Ou seja, é uma situação social onde a droga fomenta muito bem. Então, a droga é consequência daquilo, não é causa daquilo. E é uma inversão perversa de uma lógica que autoriza agora as pessoas a também privar essas pessoas da sua liberdade. Elas já foram privadas de tudo, só faltava isso agora. De forma que eu fico muito preocupado quando eu encontro um projeto como esse, que eu acho que coloca o Professor, Brasil... desculpe interrompê-lo. O tempo... Você terá bem menos tempo suficiente para falar depois, nos debates. E os outros terão os mesmos direitos. Está certo. Eu gostaria que você encerrasse. A sua manifestação, sem dúvida alguma, está sendo valorizada por este público. Eu gostaria, então, de terminar dizendo apenas que... Agora, eu gostaria que encerrasse para dar vez aos demais. Sim, eu vou encerrar com uma frase, dizendo que esse plano coloca a gente na contramão da história e eu acho que isso representa um retrocesso inadmissível. Agradeço ao professor...